Isso aqui é a nossa reflexão de hoje com uma pergunta, né? Essa pergunta, ela é composta por duas palavras. E a pergunta é: você ora? A questão aqui, irmãos, é que ninguém pode responder esta pergunta por você. Eu não posso responder por você. A Maria Rita não pode responder pelo Johnny. Nem tampouco qualquer uma pessoa pode responder por você. Essa resposta aqui é algo íntimo, é algo particular. Se você assistiu ali o culto público ou não, você está aqui hoje ou não, o pastor sabe, o líder sabe, mas a oração não. Se você ora em secreto ou não, o que me chama a atenção é que é um assunto entre apenas você e Deus. Então eu faço uma pergunta para você. Só você sabe responder em Deus. Você ora? Essas duas palavras, você ora? Então, meus irmãos, eu queria aqui pontuar algumas coisas em relação àquilo que a gente pontuou no primeiro dia, em relação à vida de Jesus e à oração. E daí, eu quero entrar com um tema do nosso dia que é hoje, que vai falar do remanescente e a oração, e tentar linkar essas duas coisas para entender a vida de Jesus como era, o que ele passava, a sua vida de oração e a nossa vida. A gente vai comparar isso hoje. E também a gente vai ver o papel fundamental desse último tema de hoje, que é o remanescente e a oração. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia, lá em capítulo 5 de Lucas. Vai lá. A gente sabe aqui, meus irmãos, que a vida de Jesus, ela foi calma. Será que a vida de Jesus ela foi uma vida tranquila? Será que Jesus era uma pessoa que às vezes ficava sem fazer nada? A gente gosta de fazer essas perguntas para a gente refletir e depois aplicar na nossa vida. O fato é que aqui no capítulo 5 de Lucas, né, a gente vai ver aqui algo interessante, que a Bíblia diz que as pessoas apertavam Jesus para ouvi-lo, né? E Jesus, entendendo isso, que não estava para falar ali em público daquela maneira, as pessoas apertando, ele foi fazer o quê? Ele entrou num barquinho, se retirou um pouquinho e começou a ensinar ali as multidões a partir do barco. Então o que aconteceu? Aquele barco que ele entrou era um barco de um camarada chamado Simão Pedro, né? E depois daquilo ali, depois de ter passado aquele dia ali ensinando as pessoas, ele entrou lá e acabou ali o sermão, né? Ele ali no mar, ele estava ali no mar, em cima do barco e falando às pessoas na praia. Eu não sei se era no Mar Morto, né? O Mar Morto eu acho que não tem ondas, por isso que a gente pode imaginar como é que ele ficava, né? Mas eu acredito que dava para assim pregar. Então depois daquilo ali, o que acontece? Ele entrou no barco do Simão Pedro e disse: olha, agora lança a rede ao mar. Aí, rapaz, a gente passou a noite toda aqui pescando, a gente sabe da história, e acontece aquela grande pesca, né? Na qual a Bíblia diz que ia quase virar pique, né? A naufragar. Então o que acontece, meus irmãos? Depois dali, a Bíblia deixa bem claro, depois desse dia corrido de Jesus, turbulento de Jesus de uma certa maneira, a Bíblia diz que ele foi curar um leproso, né? A Bíblia diz que ele curou ali um leproso, né? Que o leproso chega ali e pergunta: Senhor, se o Senhor quer, pode purificar-me? Jesus diz: quero, fica limpo. E o que aconteceu, meus irmãos? A Bíblia diz que depois daquele momento, que aconteceu isso tudo, que você está lá no capítulo 5 de Lucas, não está? A Bíblia vai relatar, sabe o quê? Lá no versículo 16, lê lá comigo. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, irmãos, a gente vê aqui que a vida movimentada de Jesus, em nenhum momento isso foi ponto para que ele perdesse o intuito ou a vontade de orar. Depois de ter pregado para várias pessoas, depois de ter entrado no barco, depois de ter mandado as pessoas pescarem, depois daí ainda curar um leproso, a Bíblia deixa bem claro que depois daquilo ali, ele se retirava para lugares solitários e orava. Então, a gente às vezes pode dizer: mas Jesus não estava ocupado demais, ele não estava cansado demais, ele não estava sobrecarregado demais. Ele poderia, de alguma maneira, descansar, não poderia? Sim. Quando você está cansado, você faz o quê? Trabalha mais? Para algumas pessoas sim, porque não tem mais, não tem como, né? Mas o normal é você trabalhar e o quê? Descansar. Mas Jesus trabalhava e o quê? Descansava? Também. Mas eu quero lembrar vocês, Jesus diz: olha, a minha comida, Jesus fala em João, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, meus irmãos, Jesus diz: uma comida eu tenho para comer que vocês não têm. Lá naquela conversa, lá daquela mulher no posto lá de Samaria, estão lembrados? Aí eu disse: rapaz, nós chegamos agora da cidade, nós trouxemos comer agora, e Jesus está dizendo que tem a comida. Será que alguém deu comer para ele comer?
Mas Jesus diz, uma comida eu tenho para que vocês não têm. Comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida e a sua bebida também. Às vezes, além daquela física, deve ser fazer a vontade daquele que te enviou. Amém, meus irmãos? Então, em vez de Jesus estar ali ocupado, ele dedicou o tempo em oração. Sabe o que me chama a atenção? A oração era um hábito de Jesus. Era um hábito. Você tem hábitos na sua vida. Você tem hábito, às vezes, de acordar, tomar banho. Não é? Você tem, às vezes, não toma. Você tem hábito de escovar o dente, você não escova. Mas você tem, nós temos hábitos. Cada um tem seu hábito. Tem gente que dorme mais cedo, né? Tem gente que dorme mais tarde. É um hábito que a pessoa cria. E Jesus era um hábito orar. Era natural isso. Era da vontade dele. Isso nos aponta o que, irmãos? A importância da oração. Por quê? Porque essa importância é tão grande que o próprio Jesus, Filho de Deus, costumava separar um tempo para quê? Para oração. Ele era o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus? Sim, mas por adoção. Então, se Jesus, que era Jesus, tinha o hábito de orar, por que nós às vezes achamos que não precisamos orar? Será que nós somos mais poderosos que Jesus? Nunca. Então, meus irmãos, a questão é, nós precisamos criar um hábito, nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos imitar quem? Jesus. Então, vamos lá para capítulo 1 de Marcos, volta lá, capítulo 1 de Marcos, rapidinho. Todos acharam o capítulo 1 de Marcos? A Bíblia também vai falar aqui, nesse mesmo contexto de oração, que Jesus também teve um dia corrido, um dia atarefado. A Bíblia diz que ele curou ali um endemoniado, ali dentro de uma sinagoga. A Bíblia também vai falar que depois dali que foi que Jesus foi para a casa de Pedro. E lá, a sogra de Pedro, né, estava acamada, estava com febre, talvez aí 40 graus de febre, naquele tempo não tinha termômetro, mas Jesus fez o quê? Curou. Jesus curou a sogra de Pedro. E a Bíblia diz também que ali ao cair da tarde, muitos endemoniados, as pessoas ali que estavam doentes, que estavam ali na cidade, eles iam até Jesus para quê? Para curar. E Jesus também teve um dia muito movimentado. Teve ou não teve? Sim, ele teve. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 35 ele diz o seguinte. Ele lá comigo, capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e o quê? Orava. Sabia que muitas vezes a gente está cansado demais, está sobrecarregado demais, está esgotado demais. E às vezes a gente diz, Senhor, hoje eu estou cansado, eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Já viram isso? Já aconteceu isso com você? Não, vou me acordar, o meu hábito de me acordar é 5, mas hoje eu vou me acordar às 7. Para alguns 4, né? Mas Jesus, meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro que ele teve um dia altamente movimentado. Talvez aqui a Bíblia diz como cair da tarde, isso é, já era tarde, porque naquele tempo as pessoas não dormiam meia-noite. Você compreende? Igual nós hoje. Eles dormiam cedo. Mas a Bíblia diz que ao cair da tarde, Jesus estava o quê? Fazendo cura, pregando. Se as pessoas que trabalhavam, chegavam que ele ia atender essas pessoas que chegaram no trabalho. A irmã está dizendo que quando as pessoas chegavam no trabalho, né, recorriam-se a ele, ainda atendia. Então o que me chama a atenção, meus irmãos? Ele poderia muito bem ali à tarde, não, está na hora de dormir. Mas ele trabalhou mais um pouquinho ali na obra de Deus. Ele poderia ter feito o quê, irmãos? Não, Senhor, hoje eu posso me acordar, o hábito é 4 horas, mas eu vou me acordar hoje 8, porque eu trabalhei demais para o Senhor. Mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus se acordou ali, se levantou alta madrugada e ali orava. Isso é um exemplo para nós, sim ou não? A Bíblia diz ali com o registro anterior que a gente acabou de ler, que ele teve ali um dia muito ali ocupado, muito sobrecarregado. E sabe o que é importante aqui, meus queridos? É que Jesus sabia que o próximo dia ia ser movimentado igual o dia passado. Mas ele não se importou. Sabe o que ele foi fazer? Se levantou de madrugada e foi orar. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Ele é o nosso exemplo. É nele que nós devemos confiar. É nele que nós devemos nos espelhar. E ele é nosso guia. É ele que dá a vida por mim e por você. Então, se ele é esse tudo para nós, nós precisamos dar valor àquilo que ele fez por nós, nós precisamos imitá-lo. Porque você só imita aquele que você admira.
Você não imita aquilo que você não gosta. Você imita aquilo que chama a sua atenção. Aquilo que lhe inspira. E nós precisamos, às vezes, irmãos, inspirar-nos em Cristo. Porque falta isso em nós. Então, será que isso não é um motivo? Em vez de nós começarmos o dia ocupado, perplexo, preocupado, será que não é o fato de a gente espelharmos em Cristo e começarmos o nosso dia fazendo como Ele fez, nos acordando mais cedo, entregando nossa vida a Deus? Em vez de começarmos o dia pensando em pressões, exigências, trabalho, escola, será que não seria a oportunidade de nós refletirmos na nossa vida e pontuarmos como Cristo a prioridade como hábito na sua vida de oração? Será que nós deveríamos retomar nossa mente para o exemplo de Cristo? Jesus levantava cedo, irmãos. Não era um caso assim de casualidade, não era algo roboticamente. Ele se levantava cedo porque ele determinava um tempo e reconhecia que aquilo era prioridade na sua vida. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não ora, meus irmãos. A gente não dedica tempo à oração porque aquilo não é prioridade na nossa vida. Tudo que é prioridade, você coloca em primeiro lugar, porque é priori. Vem dizer que é o primeiro. Eu acho, não sei nem o significado disso, mas eu venho primeiro. E Jesus, ele não fazia aquilo como algo robótico, automático. Ele fazia porque era prioridade. Ele sabia que necessitava de fazer isso todos os dias, dessa comunhão com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá para Mateus, agora. Capítulo 14. A Bíblia vai falar, meus irmãos, que no capítulo 14 de Mateus, um camarada chamado João Batista, ele foi decapitado. E vai lá dizer que ele foi decapitado se interpor aí Herodes, que tinha ficado com a mulher do seu irmão Filipe, conhecida como Herodias. E a gente sabe que aquela filha de Herodias, provavelmente com Filipe, irmão de Herodes, né, morava ali com ele. Então era três, Herodias, era Herodes e a filha de Herodias, provavelmente com Filipe, que algumas pessoas dizem que é Salomé, que eu não sei como é o nome dela. A Bíblia não relata. E aquela mulher dançou e tal, e ele disse que ia dar o Herodes disse que ia dar até a metade do reino, e a mulher pediu a cabeça no prato de João Batista. Todos vão lembrar disso. E a Bíblia diz que naquele dia, aquele homem morreu por pregar o Evangelho. Mas, Jesus, versículo 13, vai lá para o versículo 13. Jesus, ouvindo isto, da morte de João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Vai lá para o versículo 23. Despedido das multidões, subiu ao monte a fim de o quê? Orar sozinho. Olha que coisa interessante, irmãos, que Jesus foi fazer, orar sozinho. Mas, a Bíblia relata que João, que é primo de Jesus, que não cresceram junto, mas tinha ali uma finalidade. Aquele João que batizou Jesus, aquele João que viu o Espírito descer como pomba sobre ele, aquele Jesus que diz assim, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, aquele Jesus que João pregava, que diz que esse aí, que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu. Esse João Batista que preparava o caminho do Senhor, esse João Batista, que era amigo de Jesus, depois daquele encontro, foi decapitado. E a Bíblia diz que Jesus se retirou. E a Bíblia diz que ele retirou para um lugar sozinho. As multidões, vendo aquilo ali, cadê Jesus? Cadê Jesus? Porque a Bíblia diz que ele, ouvindo da morte de João, ele se retirou. E as multidões foram atrás dele. E o que aconteceu? A multiplicação. A primeira multiplicação de quê? De peixes e pães. Jesus está esgotado, estava acabado ali, por ter um dia mal, por ter ouvido a morte do seu ente querido. Depois de ter multiplicado aqueles pães. O que a Bíblia relata aqui, meus irmãos? A Bíblia fala que Jesus, depois daquele dia difícil, porque o dia movimentado foi, mas ele teve uma notícia ruim. Um parente seu morreu. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi orar, sozinho. Porque ele sabia que era necessário. Talvez para confortar o seu coração, talvez para confortar o coração dos parentes de João Batista. Mas Jesus, em nenhum momento sequer, irmão, você vê ele diminuindo a sua comunhão com Deus por nenhuma circunstância.
E muitas vezes nós, qualquer motivo sequer, a gente quer deixar as coisas importantes de Deus de lado. E se tiver um tempinho, a gente encaixa Deus no nosso cronograma. Se não tiver, deixa para amanhã. Se amanhã não der, deixa para depois. E a gente vai vivendo um cristianismo totalmente diferente daquilo que Jesus ensinava. Eu te pergunto, se você fez essa pergunta naquele dia, se você perdesse um parente seu hoje, assim como João, que era primo de Jesus, que Jesus perdeu, qual era a nossa atitude? Jesus foi orar. Claro que ele também se comoveu. A Bíblia diz que ele chorou por Lázaro, naquela situação. Jesus não era de pedra. Mas será que nós teríamos essa coragem, como Jesus teve? Essa vontade que... Irmãos, para acontecer uma situação dessa, é porque, primeiramente, aquele homem tinha uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. Para acontecer um acontecimento desse na nossa vida, e a gente tomar uma iniciativa como Jesus teve, nós precisamos ter um hábito de oração. Porque para muitos, os problemas da vida nos afastam de Deus. Mas para aqueles que seguram na mão de Deus e sabem que Ele é seu protetor, o seu mantenedor, ele sabe que ele depende de Deus. Ele não precisa temer quanto ao que há de vir. Se ele se lembrar daquilo que Deus já fez por ele no passado. Amém, meus irmãos? Isso a serva do Senhor diz. Então, eu não vou ler mais aqui, mas a gente sabe que Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, a Bíblia deixa bem claro lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13, que ele passou a noite toda orando. Ele passou o quê, irmãos? A noite toda em oração. Sabe para quê? Para no final do dia, ou melhor, no final da madrugada ali, ao amanhecer, ele escolher 12 entre aquela multidão que seguia Jesus. E o que é importante nisso, irmãos? Muitas das vezes as nossas questões importantes na nossa vida, nós devemos levar a Deus em oração. Porque se a gente não levar a Deus em oração, a gente às vezes resume demais a oração. E a gente quer uma coisa, a gente insiste numa coisa, a gente pede numa coisa, e a gente ora 1, 2 minutos, 3 minutos, e aquela coisa vem e você acha que é de Deus. E às vezes não é de Deus. Já aconteceu isso com você? Você ter tanto uma vontade, um desejo, de você, Senhor, por favor, me abençoa com isso, Senhor, por favor, me abençoa com isso, mas os momentos importantes para você ter comunhão, para revelar isso a Deus, em oração, você não teve. Então, os 2 ou 3 minutos que você ora, Senhor, eu quero isso dessa maneira, dessa forma, dessa forma. Aí vem, aí você diz, não, é de Deus, foi o que eu orei. Eu orei. Eu conheço casos assim. Jesus não. É uma decisão importante, eu vou escolher aqui 12. Beleza, vai ter um que me trair, vai ter um que vai me trair, mas esses 11 que ficar, eles vão ser responsáveis por proclamar o quê? O evangelho ao mundo. Eu te pergunto hoje, nas coisas importantes da sua vida que você tem decidido, você tem colocado na oração? Você tem falado com Deus? Você tem lutado com Deus, como muitas vezes falamos que Jacó lutou? Ou será que a nossa oração é uma oraçãozinha rala, rapidinha? E não esperamos nem a resposta de Deus, será? Então, meus irmãos, o nosso tema fundamental hoje é o remanescente e a oração. E remanescente é um termo muito usado na nossa igreja. Eu nunca vi o nome falar, essa palavra remanescente falar em tão constância na nossa igreja, como fala em comparação às outras. E o que é remanescente? Remanescente, aqui no dicionário vai dizer que é um substantivo masculino, que se refere ao que resta, ou que está sobrando, ou que restou. E o remanescente é aquilo que restou, aquilo que sobra, aquilo que é, de alguma maneira, de qualidade. E o profeta que fala mais sobre remanescente, eu fui pesquisar, é o profeta Isaías. Ele tem aí, no mínimo, umas 4 citações sobre remanescente. Vamos lá ler, só uma delas. Vai lá para Isaías capítulo 1. Diz o seguinte, versículo 9. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, algumas traduções vai dizer remanescente,
Alguma tradução aí está remanescente? Do Paulo. Já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes ao quê? Gomorra. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado um remanescente, aqui a minha tradução, a ARA, diz sobrevivente. Na ARCF, que é a corrigida fiel, vai dizer remanescente. Se Deus não tivesse deixado um remanescente do povo de Israel, a Bíblia diz que nós teríamos tornado, sabe como o quê? Semelhantes a Sodoma e Gomorra. Então Deus tem uma peculiaridade. Ele separou um povo distinto para a pregação do Evangelho, assim como Jesus escolheu 12 para pregar o Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 11, ou melhor, capítulo 14, vai lá para Apocalipse, capítulo 14. No versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? A fé em Jesus. Vai lá para o versículo 17. Ou melhor, capítulo 14, versículo 12, 17, exatamente. Fala o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de quem? De Jesus. E se pôs sobre a areia do mar. Primeiro momento aqui, a Bíblia diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, esse remanescente, que a Bíblia diz, que a Bíblia fala, que a Bíblia aponta, quem é esse remanescente? Esse remanescente é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E lá no capítulo 12, versículo 17, vai dizer o quê? Irou-se o dragão. Quem é o dragão, irmãos? A antiga serpente, o diabo, Satanás. Na profecia a gente sabe que mulher é igreja. E a Bíblia diz que irou-se o dragão contra o quê? A mulher. O que significa mulher? Igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência. Qual o restante? Qual o remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A Bíblia aponta que esse remanescente, essa sobra que Isaías fala, lá no capítulo 1, versículo 9, além de Israel, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé em Jesus. Testemunho de Jesus. E a gente sabe que o testemunho de Jesus, do capítulo 19, versículo 10, e o testemunho é o quê? O espírito de profecia. O espírito de profecia é um dom profético que a igreja dos últimos dias recebeu para ser direcionada pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então essa igreja tem que ter características em guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de profecia e ter o dom de profecia nela. E esse remanescente da oração inclui o quê? Que se é a sobra do povo de Israel, é como se tivesse Deus escolhido uma parte para também dar a última mensagem, porque nós estamos no tempo do fim. Ou se quiser, no fim do tempo. Você que decide, a mesma coisa. E esse remanescente, ele foi escolhido por Deus. Não como uma sobra. Isso aqui é o que restou, traz. Não, mas escolhido porque está na profecia de Daniel. Está na profecia de Daniel. No final das 2.300 tardes e manhãs, ou dias, que dias é anos. Então nós temos um papel fundamental como igreja. Aqueles que guardam o mandamento de Deus têm a fé em Jesus. Então, meus queridos, lá em Isaías 44:8, vai dizer: não fiquem apavorados, não tenham medo, por acaso não revelei e anunciei isso a vocês, muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há. Outra rocha que eu conheça. A nossa confiança deve ser em quem? Em Deus. Se é Deus que nos escolheu como seu remanescente, não existe outro Deus diante dele. Eu não conheço, que Isaías fala, você também não conhece. Então se apegue a essa confiança. Ponha a sua confiança em Deus. Entenda que Deus fala também em Isaías 61, levante-se, resplandeça, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Se Jesus está perto de voltar, irmãos, se nós somos esse remanescente que anuncia o Evangelho, nós precisamos entender que eu tenho um papel fundamental, assim como João Batista, de anunciar esse Evangelho para as pessoas. E aqui,
Lá em Jeremias 1,7, mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. O papel do remanescente, irmãos, juntando com a oração, primeiro, ele tem que entender que ele tem que ter uma comunhão mais íntima com Deus, e essa comunhão é através da oração, é através da leitura da palavra do Senhor, é testemunhando. E o segundo ponto fundamental é entender que nós somos escolhidos por Deus como remanescente que guarda os mandamentos de Deus. E precisamos anunciar essa mensagem ao mundo. Mas para mim ser esse remanescente que prega a mensagem ao mundo, não basta só teoria. Não basta só hermenêutica, exegese, não basta. Não basta só formalismo. Tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Porque as pessoas aí fora só vão ser advertidas, elas só vão ter consciência realmente quando nós estivermos com poder no coração, através do Espírito Santo na nossa vida, pregando o Evangelho e se convertendo. Porque Pedro, quando pregou, ele disse, quem aceita Jesus aqui, irmão? Levante a mão. A Bíblia não diz isso. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, irmãos, o que faremos? Aquelas 3.000 pessoas, o que nós faremos, Pedro? O que nós faremos? Cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Jesus disse, deixa bem claro. E muitas vezes a gente, sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que a gente, às vezes, prega 3.000 sermões e não convence um. Mas Pedro pregou um e convenceu 3.000. O que está acontecendo, irmão, conosco? Com esse remanescente? Ei, irmãos, o que está acontecendo? Está faltando alguma coisa. E essa coisa que nesses 10 dias de oração, referindo-se ao quê? Aos 10 dias lá de Atos, onde aquelas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. O que está faltando, irmão, na igreja hoje, para que esses 10 dias, como aconteceu em Atos, aconteça aqui também, é o batismo do Espírito Santo. Está faltando, irmão, o Espírito Santo na igreja de Deus. As pessoas confundem barulho com reavivamento. Gritaria como o batismo do Espírito Santo. Formalismo como fazendo algo para Deus, como se aquilo fosse me salvar. Não salva ninguém. Você vem à igreja, você dá dízimo, tuas obras não te salvam. O que te salva é a fé em Cristo Jesus. E ponto final. Nós temos que tomar uma atitude, irmãos, para realmente pronunciarmos ou sermos exemplos desse remanescente que nós sabemos que somos. Que é muito fácil eu dizer que sou remanescente só porque eu faço parte de uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Será que isso já diz que isso é um remanescente? Já me garante eu como remanescente? Como essa parte escolhida? Não. O remanescente é aqueles que estão dentro da igreja de Deus, que guardam os mandamentos de Deus, mas estão em íntima comunhão com Deus. Nós precisamos ter uma fé viva de comunhão com Cristo e deixar a teoria um pouco de lado. Porque quando nós começarmos a viver o Evangelho, não precisa nem você falar de Jesus para as pessoas. As pessoas, através do seu testemunho, vai ver que você é uma pessoa diferente e eu quero essa diferença para mim. E ela vai querer perguntar a você o que ocasionou com você, meu amigo, que você é tão diferente. Você vai dizer, é por causa de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, você quer fazer parte desse remanescente? Amém? Então nós temos que nos espelhar em Jesus. Eu quero finalizar aqui com alguns textos. Diz o seguinte: a fonte do coração se deve purificar para a corrente se possa tornar pura. Não há segurança para uma pessoa que tenha uma religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante eficaz operação do Espírito de Deus. Isso aqui está lá em Recebereis Poder, página 325. A palavra do Senhor nos está dizendo que a pessoa que tem uma religião não é meramente algo legal ali, e não é uma modificação ou um melhoramento de uma vida nova.
É uma transformação real na vida daquele que recebe Cristo. Nós queremos melhorar aquilo que está, negócio ali meio, né? Vai lá, vai cá, você ainda tem uns trazinhos do mundo e tal, não, tem que melhorar nisso. Mas é uma transformação real, irmãos. Não é você aqui ser feliz aqui na igreja e lá em casa você é iracundo, é raivoso, é briguento. Não é. É uma transformação total. Não é um melhoramento daquilo ruim. Então, continua aqui. E o seguinte: o batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e a operação de muitas obras maravilhosas. Seres celestes estarão em nosso meio e homens falarão segundo forem movidos a fazê-lo pelo Espírito de Deus. Operasse, porém, o Senhor sobre os homens como fez no dia de Pentecostes. Estão escutando, irmãos? E posteriormente, muitos que hoje professam crer na verdade, conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo, que haviam de clamar: acautelai-vos do fanatismo. Diriam, sabe o quê? Esse pessoal está doido. Esse pessoal aí não sabe o que está falando. Esse pessoal está perdendo tempo. Assim como aconteceu com Pedro, lá no dia de Pentecostes. Aquele povo que estava escutando ali, as outras pessoas falarem em línguas, que eram da sua nacionalidade, elas entendiam as grandezas de Deus. Mas aqueles que eram da Judeia, que não entendiam nada de inglês, porque o dom de língua é falar outro idioma sem nunca ter aprendido, não é essas coisas que as igrejas falam aí. Infelizmente não. Aquelas pessoas da Judeia diziam: esses homens estão bêbados. Sabe por quê? Porque elas não entendiam nada do propósito de Deus. Mas aquelas das outras nações entendiam. E aqueles da Judeia: não, esses aí estão ficando doido. As pessoas, quando formos cheios do Espírito Santo, vão nos chamar de fanáticos. Vão dizer que nós somos doidos. Está perdendo tempo, meu filho. Esse negócio de guardar mandamento de Deus, negócio de guardar sábado, isso é fanatismo. Reforma de saúde, isso é fanatismo. Modéstia é fanatismo. A música não importa, porque o que santifica a música é a letra, a batida, não tem nada a ver. Isso é fanatismo. Tudo é fanatismo. Sabe por quê? Porque assim como o povo, os judeus daquele local, do dia que desceu o Espírito Santo naqueles homens, diziam que eles estavam bêbados, assim também as pessoas hoje em dia vão dizer que nós somos doidos. Não vão dizer que é bêbado porque hoje a gente se entende que crente não bebe. Quer dizer, alguns, né? Porque tem uns aí que estão até se embriagando na Santa Ceia, bebendo vinho alcoólico, que é pecado. Porque o vinho que Jesus bebeu não era alcoólico, era o suco de uva. Mas vão dizer o que, irmãos? Nós estamos doidos. Somos fanáticos. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eles não têm o Espírito Santo e nós temos. Amém, meus irmãos? Nós temos que entender isso. Você é peculiaridade de Deus. Você é povo, sacerdócio real, nação santa. Povo de exclusiva propriedade de Deus. Meu amigo, se você não se põe naquilo que Deus lhe colocou, quem que vai lhe pôr? Será que é o irmão aí fora, uma pessoa aí fora? Você tem que se colocar como embaixador de Cristo, representante do céu. Nós temos o inferno a perder e o céu a ganhar. Mas para isso nós precisamos tomar lado de Deus, ao lado de Deus as escolhas. Para a gente finalizar aqui, não está longe o tempo em que homens queiram muito mais estreita relação com Cristo, mas a chegada à união com seu Espírito, do que jamais tiveram ou terão, a não ser que abandonem sua própria vontade, seu caminho, e se submetam à vontade, ao caminho de Deus. O grande pecado dos que professam ser cristão é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Quando almas anseiam por Cristo e buscam tornar-se um com Ele, então os que estão satisfeitos com a forma de piedade exclamam: tome cuidado com os extremos. Irmãos, muitas das vezes o Espírito Santo não habita no nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente não se submete à vontade de Deus. Se nós submetermos mais as nossas vontades, nosso pensamento, deixasse de lado aquilo que nós sabemos que é pecado, tem muita coisa que o povo de Deus sabe que é pecado, mas ele continua fazendo. Então, o que acontece? O Espírito Santo não é derramado. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que aquele povo estava ali no cenáculo, entre 120 pessoas. Todo mundo em união, todo mundo em ligação, todo mundo clamando o Espírito Santo. E só foi cheio do Espírito Santo aqueles homens quando eles se esvaziaram de si mesmos. E quando a gente estiver cheio de egoísmo,
e nariz em pé, deixando o pecado correr solto na nossa vida. Quando aquilo que eu não venci eu deixo para depois. Quando eu tenho orgulho, quando eu sou brigão, quando eu sou falador. Quando eu tiver isso, eu estiver cheio daquilo, eu não posso ser cheio de outra coisa, porque eu já estou ali esgotado, não tem mais espaço para o Espírito Santo. Nós precisamos nos esvaziar, irmãos, para que Ele possa nos encher. Amém, meus irmãos? Ele quer nos encher. Finalizando aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 57, diz o seguinte: ora, irmãos, sede cautelosos e não entreis em excitação humana, nem procureis suscitá-la. Mas ao passo que devemos ser cuidadosos e não entrar em agitação, não devemos encontrar-nos entre os que levantam indagações e nutrem dúvidas relativamente à obra do Espírito de Deus. Haverá pessoas que porão em dúvida e criticarão quando o Espírito de Deus tomar posse de homens e mulheres, porque o seu próprio coração não é movido, mas se acha frio e insusceptível à impressão. Irmão, se nós não buscarmos hoje o batismo do Espírito Santo, se nós não deixarmos de lado os nossos pecados, se não buscarmos o dom do Espírito Santo, muitos de nós, os nossos vizinhos, os nossos amigos de igreja, eles vão começar a receber o Espírito Santo se eles estiverem buscando. E se nós não estivermos buscando, ele vai dizer: esse cara aí, ele está indo longe demais. Eu acho que ele está fanático demais. Não precisa isso, porque eu falei antes que o mundo vai nos achar fanático. Mas a partir do momento que os de dentro não estão buscando o batismo do Espírito Santo, aquele que não está buscando e vê uma pessoa ali de uma maneira diferente, ele vai dizer que não mais o mundo vai dizer que é fanático, é os de dentro da igreja que vão dizer que é fanático. Sabe por quê? Porque não permitiu que o Espírito Santo trabalhasse no seu coração, assim como trabalhou no coração do irmão. Quem está entendendo, diga amém. Que eu e você, meu irmão, não sejam aqueles que se interpõem e critiquem a vida do irmão que está em comunhão com Deus, mas sim sejamos aquele que desperte no irmão a vontade de ser parecido com Cristo. E aqui, o propósito final e as 3 mensagens ali angélicas, está lá em Apocalipse 14, sabe para quê, irmão? Para preparar o mundo para a volta de Jesus. E sabe quem é que vai dar essa mensagem? O remanescente de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que têm uma vida de oração, aqueles que têm uma vida de comunhão, aqueles que entenderam que o céu é o seu lugar e a terra é só uma passagem. Aqueles que entenderam que além de Jesus ter o salvado, ele tem uma missão de salvar outros, de abençoar outros, de proclamar para outros. É essa, irmão, mensagem que nós devemos dar ao mundo. E é o remanescente. Não é a multidão que vai pregar o Evangelho, que vai pessoas se converter. Não! Porque foi só 11 que proclamaram o Evangelho e multidões foram alcançadas. Porque se fosse assim, olha o tanto de cristão que existe no mundo, irmão. Milhões. E por que o mundo todo não foi advertido? Porque esses cristãos nominais não são iguais àqueles que foram no dia de Pentecostes. Agora, se nós formos como recebemos poder, sermos batizados do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ser como aqueles do tempo dos apóstolos. E nós vamos proclamar uma mensagem eficaz que convença o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um. Espero que o Senhor Deus tenha falado no seu coração. E a gente agora vai ouvir uma música. Amém? Com a Amanda e a Sofia. Somente em oração, buscando a Jesus, entrego minha vida, então encontro luz. Só Ele é meu amigo e nele eu confiarei. Minhas dores alivia somente aos pés do Rei.
Jesus nos deu o seu perdão, irmãos. Como a letra da música diz, nele achei salvação. Deus quer salvar todos, irmãos. Deus ele quer me salvar, Ele já me salvou, Ele já deu a vida por mim. Ele quer te salvar, Ele já te salvou, Ele já está o passaporte garantido. Já está a passagem comprada. Só basta nós queremos entrar no voo ou não. Já tem o lugar certo? Já tem o transporte certo? Já tem a passagem certa? Já tem o piloto certo? Precisa ter você, a pessoa certa, para participar dessa gloriosa festa que haverá no céu quando Jesus voltar. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. A gente vai fazer uma oração agora, tá bom? Finalizando esses 10 dias de oração. Pode ser de joelho de novo. Amém? Aqueles que puderem, claro. Querido Deus, amado Pai, nós queremos agradecer, Senhor Deus, ao fim desses 10 dias de oração, na qual, Senhor, através do Santo Espírito dos céus, o Senhor falou a muitos corações. Nós queremos aqui, Senhor Deus, finalizar esse dia, Senhor, esse momento do culto, pedindo uma bênção, Senhor, desse Santo Espírito que encheu aqueles apóstolos naquele dia. E aqueles homens revolucionaram o mundo afora, com poder, não vindo deles, não com sua sabedoria, Senhor, porque eles não tinham nenhum, mas tudo foi através do Espírito Santo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, Senhor. Se há algum pecado em nós, Deus, que impede, se há algo ainda que nós estamos cheios, se é orgulho, se é indignação, se é remorso, se é depressão, se é angústia, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Se está acontecendo algo em nossa vida que está impedindo, Senhor, que o Espírito Santo seja derramado na nossa vida, nós pedimos agora, Senhor, neste momento, nos ajude a reconhecer e abandonar, para que o Espírito Santo do Senhor possa encher a nossa vida. Ó Deus, está aqui uma representação do Teu povo aqui nessa comunidade, Senhor. Aqui nessa cidade, Senhor. Aqui o número está mais que 12. Se cada um aqui, Senhor, se deixar, permitir que o Espírito Santo trabalhe como trabalhou no dia dos apóstolos, essa Pacatuba vai ser inundada com o Teu Santo Espírito e muitas pessoas vão ser convertidas para a Tua honra e glória, Senhor. Por favor, Senhor. Chega de palavras, chega de eloquência, chega dos mesmos sermões, sem não tomarmos atitude ao lado de Cristo, Senhor. Senhor, chega. Nós queremos ser cristãos autênticos. Então, por favor, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito em nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos nossos defeitos. Mas nós queremos um dia estar com o Senhor aí nos céus, nas mansões celestiais. Por favor, Senhor, nos perdoa as faltas, nos unja com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus.